Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos aqui de volta, aprendendo tantas coisas boas sobre o Espiritismo e falando sobre a lembrança da existência corporal. Os Espíritos se lembram do que ocorreu na sua vida passada ou nas vidas passadas, e nós já vimos muitas coisas a respeito desse assunto que você pode buscar nos programas anteriores. Nós já vimos que o espírito, depois que desencarna, ele lembra das suas vidas, ele lembra do que aconteceu e é algo que ele vai lembrando aos poucos. Mas que aquele corpo que ele usava, aquele corpo pesado, aquela coisa assim densa, ele deixa de lado como se fosse uma roupa. Quando a gente tira uma roupa que a gente não quer mais, a gente nem se preocupa como é que estão as coisas. E nós também vimos que os espíritos adoram ser lembrados, gostam quando nós lembramos com carinho, com amor. E eles se lembram também dos sofrimentos que tiveram, principalmente se esses sofrimentos fizeram com que eles se melhorassem, com que eles aprendessem, com que eles crescessem. Então hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Acompanhe conosco. E eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz, não é, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos aqui para um encontro muito legal no nosso Espiritismo Sem Mistério. Nós e essa maravilhosa equipe que a Solange vai dizer o nome, ela está fazendo este programa chegar à sua 100ª edição. Olha aqui, ó. Aí, Solange. 100 programas. Olha lá, a Solange está aqui, vai falar... Essa equipe maravilhosa que completa 100 programas com a gente, nos aguentando. Quem é, Solange, que está lá? São os nossos queridos Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, a Regina Prata, o Adriano Rodrigues, a Margarete Parpinelli, o Fernando Rocha e o Leandro Rocha. Todos eles para que você receba tudo com muita qualidade. E hoje... o que você está fazendo com esse chapéu aí, Solange? Esse gorrinho é 100 anos de programa, é comemoração isso daí? Você não assistiu o programa anterior, não? Acho que você não assistiu o último programa. Eu estava aqui fazendo com você. Você sabe que os espíritos gostam de ser lembrados por nós, não gostam? Então, hoje é o dia especial, programa número 100. Esse gorrinho aqui é do meu querido pai. Lembra? No programa anterior ela falou do pai dela, não é? Você lembra disso? Isso. Ah, meu pai tinha um gorrinho. Eu tinha falado do pincel de barba do meu avô, não é? Ela falou do pai com o gorrinho. E ela trouxe o gorrinho. Ele gostava desse gorrinho, que dormia toda noite com ele. E falei, hoje eu vou levar meu gorrinho. Hoje é um dia especial. Então, que ele se sinta aí lembrado não só pelo gorrinho, porque a gente sabe que os objetos não são importantes para os espíritos. O que vale é o nosso pensamento, o nosso bom sentimento. Mas eu quis trazer para que ele saiba que hoje é um dia importante para nós e que eu lembro muito dele. Então, olha aí, o nosso programa número 100, gente, passou muito depressa. Passou muito depressa, mas já estamos indo para frente. E é isso que nós vamos fazer no nosso programa de hoje. Lembrança da existência corporal. Você já deve ter visto os 2 programas anteriores. Se você entrar lá no canal da Mundo Maior, da TV Mundo Maior, você vai ver, já está disponível no YouTube. Já tem, olha, mais de 5.000 visualizações no primeiro, quase 5.000 no segundo, 4.000 e poucos no segundo. E a gente espera que você também possa prestigiar este programa que vai dar a sequência ao mesmo assunto. E possa avisar os seus amigos, possa fazer perguntas, porque nós temos uma pergunta desafio hoje também. A Fernandinha vai colocar aí para você ver a pergunta desafio de hoje. Olha lá que interessante. Se já nascemos e morremos muitas vezes, por que nós temos tanto medo sobre o outro lado da vida? Se nós já nascemos e morremos tantas vezes, por que a gente tem tanto pavor assim de voltar pro outro lado, de pensar o que vai ser da gente lá, né? Você já teve essa ideia? Se nós temos várias existências, deveria ser uma coisa que a gente voltasse assim, sem muita novidade, não é? Sem aquela coisa ruim, aquele pavor. E você pode participar com a gente através do Facebook da TV Mundo Maior, através do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Também pode enviar pelo WhatsApp as suas dúvidas, as suas perguntas e principalmente a sua resposta. Resposta da nossa pergunta é desafio, tá bom? Então, ó, já vão aí se ligando e vão mandando pra gente. Agora a gente vai para o slide inicial do programa, que tem, é o slide 2, a pergunta 314.
Aí a Fernandinha pôs pra gente aquela lembrança inicial, não é? As lembranças das existências passadas, aquele armário com os diversos corpinhos que aquela caveira já pôde ter vivido durante a vida física, não é mesmo? Então agora, no slide seguinte, nós vamos ver a pergunta 314. A Solange vai ler pra gente a pergunta. Aquele que começou grandes trabalhos com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, agora, como espírito, lamenta tê-los deixado inacabados? Olha que interessante, né? A pessoa trabalhou na Terra com uma finalidade útil, fez bastante coisa e de repente não pôde completar. Teve que voltar para o outro lado, por uma doença, por um acidente. Tinha um projeto de longo prazo, mas ainda não teve aí a chance de chegar até o fim. Kardec quer saber o que acontece. Ele, depois que morre, lamenta que não os tenha concluído. Nós temos, por exemplo, olha, o espírito Franz Schubert tem uma famosa sinfonia chamada Sinfonia Inacabada. É muito bonita. Ele não terminou a sinfonia por algum motivo. Nós temos, por exemplo, o esboço da 10ª Sinfonia de Beethoven. Beethoven estava trabalhando na 10ª Sinfonia quando a morte veio tirá-lo do corpo físico, veio surpreendê-lo. Existem esboços, alguns alunos tentaram fazer um contorno mais ou menos daquilo que teria sido a 10ª Sinfonia, mas ela está aí, sem ser terminada. Então, quando estamos do outro lado da vida, nós vamos ficar lamentando o fato de não termos acabado aquilo que tínhamos que acabar? Vamos ver o que os espíritos responderam? Vamos lá. Não, porque vê que os outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, uma vez que o indivíduo está do outro lado, ele sabe que ele deveria ter terminado, mas que outros poderão terminá-lo. Se o objetivo é o bem de todos, é o bem da humanidade com aquilo que ele estava pesquisando, Solange, é natural que ele possa ajudar outras pessoas que gostam da mesma coisa a ir até aquele aspecto que ainda não foi abordado e dar continuidade àquele movimento para que aquilo possa ganhar um contorno mais pleno, possa ter o acabamento que faltou. Então, o espírito, ao invés de ficar triste ou ficar pensando, não, eu tenho que renascer para eu terminar, ele vai empenhar-se em fazer com que outros estejam neste caminho e possam, com a sua inspiração, chegar a conclusões talvez até diferentes daquela que ele tinha imaginado, porque agora ele está do outro lado, Solange, e ele é capaz de ver com mais clareza as verdades que devem ser procuradas, não é? Então, é interessante. Interessante que os espíritos tentam, olha a palavra, influenciar os encarnados. Eles tentam influenciar os encarnados para que esses encarnados deem continuidade. Interessante isso mesmo, porque muitas vezes o espírito acha que a obra é dele, que aquilo lá é dele e que, como você disse, ele tem que voltar. E não é assim. A gente vê muito isso, por exemplo, com os filósofos. Quantos e quantos filósofos que vêm, trazem o seu pensamento, desencarnam, depois vêm outros e outros que se utilizam do que o anterior falou. Existe toda uma conversação entre eles e uma coisa vai puxando a outra. E a gente nem sabe, Solange, se durante a vida encarnada daquele pensador, outros espíritos não o estavam intuindo para ele pensar naquela direção, seguir um caminho. Para ele desenvolver certa ordem de ideias, não é? Porque os espíritos nos influenciam. Nós vamos ver isso mais para frente, nos programas seguintes. Vamos chegar a essa questão, é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas até lá tem um chãozinho pela frente, que a gente vai agora seguir para a pergunta seguinte, a pergunta 315, que a Fernandinha vai pôr aí para a gente ler. Aquele que deixou trabalhos de arte, de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? A pessoa deixou a arte aqui, como eu citei, né? Beethoven, ou escritores, ou filósofos, como a Solange falou, quando eles morrem, do lado de lá, esse autor, melhor dizendo, ele conserva pela obra que ficou o amor que ele tinha quando estava vivo. Ele ainda guarda, ai, como eu pintava bem, ai, como eu compus músicas lindas, como eu tive a oportunidade de escrever coisas maravilhosas. Ele faz isso?
como que é que ele reage, não é? Vamos ver o que os espíritos responderam na resposta do slide seguinte. Vamos lá? Segundo sua elevação, ele os julga sob outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que mais admirava. Agora ele está do lado de lá. Depende do grau evolutivo dele. Se é um espírito mais elevado, ele vai ter um ponto de vista mais maduro. Se é um espírito mais terra-terra, ele vai ainda se orgulhar, eu fui o fulano, olha o meu cartãozinho aqui, eu era o escritor, eu famoso, assim assado. Porém, existe uma passagem muito interessante. Leon Tolstói foi um dos grandes escritores russos, talvez o maior romancista da sua época. E ele escreve um romance que foi marcante, uma novela para aquele período bastante rude da história da Rússia. E quando ele chega no plano espiritual, ele observa as consequências nocivas da história que ele havia criado no romance, que foi famosíssimo. Foi talvez um dos mais vendidos, que o colocou na ribalta da importância de autor, que foi o romance Ana Karenina, no qual a protagonista, a personagem principal, frustrada pela impossibilidade de amar e ser amada, porque ela já tinha se casado por uma situação financeira de necessidade com um homem mais velho, que não a liberava para viver o seu próprio amor, um amor bastante intenso por um homem mais novo, ela acaba se matando. E isto produziu nas leitoras da época, que também passavam por situações semelhantes na crueldade do relacionamento artificial, do relacionamento interessado, de homens maduros que queriam ter moças bonitas aos seus serviços. Muitas se mataram. Na espiritualidade, Leon Tolstói se sente muito arrependido de ter escrito isto, porque ele se acha responsável pela indução involuntária às leitoras que estavam naquela situação, por buscarem o suicídio também como a personagem do livro. Então você vê, quando o espírito é mais elevado, pode voltar para a gente o slide na tela, Fernandinha, por favor? Se o espírito é mais elevado, ele julga sob um outro ponto de vista aquilo que ele fez e frequentemente ele condena depois aquilo que ele mais admirava quando estava encarnado. É uma situação, no caso de Leon Tolstói, bastante amarga para o seu espírito. E acho que não é o único caso. É interessante como é importante essa questão do artista. Como é importante você, artista, hoje no mundo. Porque aquilo que você cria, seja através das artes plásticas, seja através da literatura, da música, tudo que teatro, do teatro, do cinema. enfim, são tantas, né, as possibilidades. Você está influenciando, você está envolvendo as pessoas com aquilo que você está criando. E é muito importante o que você deseja levar essas pessoas, o que você deseja causar nessas pessoas. No bem ou no mal. De positivo ou de negativo. No bem ou no mal, né, Solange? As pessoas vão ser corresponsáveis pelas felicidades ou pelas tragédias que elas deram causa. Também na arte, também em todos os nossa ação no mundo, ok? Pense nisso. E não é só com os artistas, como você bem disse, como em qualquer tipo de profissão ou qualquer postura que a gente venha a ter. Lembrar que a gente sempre influencia com os nossos atos, as nossas palavras. Nós influenciamos as pessoas, positivamente ou negativamente. E não se esqueça, você que está nos assistindo, nós temos uma pergunta desafio para você. Você deve enviar para nós a sua participação se você desejar. Mas fala para os seus amigos, dê um joinha, coloque aí na sua lista o nosso programa para que você possa espalhá-lo para mais pessoas. Porque estas são coisas que nós todos vamos precisar conhecer, porque vamos voltar para o outro lado. Se a gente já aprende agora, a gente já sabe como agir. Então, não esqueça, né? Se a gente já foi e voltou, nasceu e renasceu tantas vezes, por que a gente tem tanto medo de pensar na vida depois da morte, né? A nossa pergunta desafio para você responder para a gente. Eu vou falar para a gente, olha, se nós já nascemos e morremos muitas vezes, por que nós temos tanto medo sobre o outro lado da vida? Todo mundo morre de medo da morte, todo mundo morre de medo do que vai acontecer, mas puxa vida, nós já nascemos tantas vezes, já morremos tantas vezes, mais de 1000 vezes, mais de milhares de vezes. Então, por que esse medo, hein?
É a nossa pergunta desafio. Participe através do WhatsApp 0 operadora 11 996 433827 ou através do YouTube, do Facebook. Escreva pra gente. E agora nós vamos para a próxima pergunta, Solange. Qual é a pergunta? A Fernandinha vai pôr pra gente na tela. Pergunta 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra pelo progresso das artes e das ciências? Estando do outro lado da vida, já como um espírito, ele como espírito ainda tem interesse para ver como estão as coisas, como se executam estes trabalhos de progresso das artes, das ciências na Terra. Ele tem essa preocupação, ele ocupa sua mente também querendo informações a esse respeito. E aí, o que será que os espíritos disseram a Kardec nessa pergunta? Vamos ver o slide seguinte? Olha lá. Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Continua. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Ah, quer dizer, eles olham as coisas com um olhar mais maduro. Não é? Eles não ficam querendo saber se deu certo a experiência, se aquilo vai ser realizado, se aquela ponte não vai cair. Não, eles analisam de uma outra forma. E naturalmente, é claro, dependerá muito da evolução do espírito, mas geralmente do lado de lá, eles estão buscando nas ações humanas aquilo que demonstre a sua elevação, não é? Aquilo que possa provar que os espíritos que estão se dedicando a isso estão elevados ou ainda são muito atrasados. Muito atrasados. Isto é interessante porque é uma história de Humberto de Campos em um dos seus livros, através de Chico Xavier, em que eles contam que um homem, um espírito muito avançado, passou uma temporada na Terra e depois voltou para lá, tendo ficado mais de 4.000 anos sem voltar ao mundo físico. E depois desses 4.000 anos, ele voltou para passar uma temporada e ver como estavam as coisas. E quando ele regressa, depois de 4.000 anos, depois de passar uma semana, um pouco tempo aqui, pergunto para ele, e aí, como é que foi? E ele disse, olha, tirando as roupas e o estilo das construções, as coisas mudaram muito pouco. Muito pouco. Olha. As coisas mudaram muito pouco. Tirando que agora eles constroem para cima, que eles usam jeans, que eles usam couro, que eles usam roupas de nylon, essas coisas todas. Tirando isso, que era diferente de 4.000 anos atrás, o restante continua muito parecido. Muito próximo. É isso aí. A natureza humana é... E agora? É isso aí. Agora nós temos a pergunta seguinte. Vamos lá, André. Vem aí a pergunta. Depois da morte, os espíritos conservam o amor à pátria. O amor à pátria, o amor à arte, o amor aos trabalhos de literatura, às realizações da tecnologia. Depois da morte, os espíritos conservam também o amor à pátria? É a pergunta que Kardec fez. E agora nós vamos ver a resposta dos espíritos. E depois da resposta inicial, há um longo comentário de Kardec, o próprio Kardec explicando. Vamos ver na resposta seguinte, o que os espíritos disseram. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Sobre a Terra, ela está onde tem mais pessoas simpáticas. Então, depende muito de como nós avaliamos a evolução, não é? Para os espíritos elevados, a nossa situação está muito ligada à visão cósmica, é o universo. Porque são espíritos que já transcendem a sua ligação com um pequeno grão de areia que flutua no espaço. Agora, para eles, o que acontece? Essa situação, você identifica o amor à pátria por aquilo que você tem de lembranças boas em relação aos que são simpáticos a você. Uhum. Portanto, onde estão mais pessoas simpáticas, onde você tem mais afinidades, ali você estabelece uma ligação afetiva mais intensa. É assim que os espíritos respondem. Agora,
depois dessa resposta que é curta, Kardec faz uma análise um pouco mais longa. E nós vamos começar a ver, são 4 slides na sequência, e a gente vai apreciar o que Kardec escreveu. Vamos lá, Fernandinha, por favor. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a Terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aí estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando estavam na vida física. Agora, veja só o que ele fala, hein? Os espíritos vulgares, os espíritos atrasados, aí na Terra, são sedentários, são fixos, de certo modo, e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Os espíritos que estão ao redor da Terra, esperando a reencarnação, eles estão neste padrão de evolução, são os espíritos vulgares. Eles conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham no corpo físico. Estes espíritos, eles se intrometem nas nossas reuniões, nas nossas ocupações, nas nossas recreações, nas quais eles tomam parte mais ou menos ativa, conforme os seus caracteres. Não podendo satisfazer em suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e os excitam. Entre eles, existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então observamos que dentro dessa visão, os espíritos, eles têm um modo diferente de olhar as coisas. Porém, não só em relação ao amor à pátria, mas amor nós falamos no programa passado, né? A picanha, o bife, a batata frita, o arroz com feijão. Este apego é a bebida alcoólica, é a droga, é o sexo, é o jogo. São o apego aos vícios em geral, as facilidades que causam prazer. Isso vai depender de como o espírito se posicione. Se ele ainda é um espírito vulgar, um espírito de pouca elevação, ele estará vivenciando isto, e se ele não pode mais fazer isto diretamente, ele vai fazer isso usando as pessoas. Exatamente. As pessoas que estão num boteco estão influenciadas também sob a influência de espíritos que, não tendo as mãos, querem beber. Então eles se aproximam de uma pessoa que gosta da bebida e a induz a beber mais. Não só para ela satisfazer, mas para satisfazer a ele próprio. Então você vê, isto acontece em todos os caminhos. Onde está o prazer, onde está a volúpia, onde está o desejo. Aí estão espíritos vulgares que querem aquilo também. E muitas vezes se valem da pessoa para extrair dela este princípio. Se você quer um exemplo, procure no livro Sexo e Destino, do espírito André Luiz, através de Chico Xavier, a cena em que Cláudio está sendo influenciado por 2 espíritos que querem que ele beba, dentro da sua casa. E ele vai e toma um trago, o espírito se gruda, o espírito se cola nele, como se ele estivesse bebendo junto. E extrai a parte magnética daquilo que a bebida possui. Aí um outro que está lá fala assim, não, eu também quero. Faz uma cosquinha na garganta, vibratoriamente falando, né? E induz pela fala no ouvido, eu também quero a minha dose. Então Cláudio, que tinha acabado de tomar uma dose, tem uma ideia, acho que eu vou tomar mais uma. Aí vai lá de novo, pega o copo, coloca o uísque e faz a mesma coisa e a cena se repete. Leia isso na descrição que André Luiz dá nesta obra maravilhosa chamada Sexo e Destino. Você vai ver como as coisas funcionam. É assim no plano espiritual para os espíritos vulgares.
que acham que ainda dependem desses mecanismos, né? Dessa necessidade física, desse apelo emocional, né? Que essa coisa que os mantém ainda desfrutando aquilo que no plano espiritual eles não têm mais. Os espíritos são bem claros que tudo depende da nossa evolução moral e da nossa evolução intelectual. E que os espíritos que são mais elevados, eles não se importam com essas coisas da Terra, eles não têm esse tipo de apego. Aliás, ao contrário, tudo na Terra parece para eles muito mesquinho, muito pequeno. Essas coisas mundanas para eles são muito pequenas. E eles só se voltam para a Terra, esses espíritos elevados, quando eles têm que cumprir alguma missão, alguma tarefa de auxílio à humanidade, de reerguimento dos homens, das criaturas. Aí sim eles se apresentam e eles vêm, eles reencarnam para trazer esse avanço, esse seja um avanço intelectual, moral, para que o homem desperte para essas outras realidades, as quais ele geralmente está dormindo. Mas é isso, interessante que o comentário de Kardec ainda coloca que entre os espíritos inferiores, que são esses que se ligam aos encarnados, seja pelos seus vícios, pelos seus pensamentos, existem, acredito que alguns que são mais sérios, ele coloca aqui, e que eles vêm à Terra para observar e se instruir. Já são poucos os que desejam se instruir, né? Eles olham, ver no sentido de olhar, eles olham e observam para que aprendam. Esta é a maneira como eles também estão... Porque apesar de ser vulgar, não quer... Ele é vulgar porque ele é viciado. Ele é vulgar porque ele não tem muita experiência, não tem muita profundidade. Ele vai à escola e quer aprender. Então ele começa a perceber, ele começa a notar, ele não se deixa levar, ele começa a tirar conclusões. Você fala assim, ai, esse meu marido é uma cabeça dura, ele não adianta que ele nunca vai mudar, ele é muito tapado, ele é muito materialista, ele só pensa em comer e jogar de futebol, ele não pensa em outras coisas, eu chamo ele para ir na igreja, ele não vai, ele não quer rezar. Não adianta, ele vai perder essa encarnação e vai continuar tapado do outro lado. Aí Kardec pergunta, os espíritos mudam suas ideias quando chegam do outro lado da vida? Então, o maridão ou a mulher complicada, muito chata, muito difícil, muito teimosa, será que do outro lado vão continuar tão ignorantes das realidades como estavam aqui na Terra? Vamos ver o que os espíritos respondem. Preste atenção nessa resposta. Muito. Muito o que, Solange? Muito. As ideias se modificam muito. Muito, muito, muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode até ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas, aos poucos, a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que ele procura os meios de se tornar melhor. É então que ele procura os meios de se tornar melhor. Tudo. Que bom, tá vendo? Todo mundo tem esperança, né? Você pode achar que seu marido não vai mudar nunca, que sua esposa vai continuar do mesmo jeito, mas não. Quando chegar do outro lado, eles vão aprender com mais facilidade, às vezes até com sofrimento, mas eles vão mudar as ideias para as verdades aonde eles estarão sem a ilusão da matéria. Porque a matéria é como um véu que vai cobrindo, deixa a pessoa meio assim confusa, entorpecida, isso mesmo. Solange, para de falar junto comigo, porque aí vão dizer que a gente está disputando, quem quer falar mais, um quer brigar com o outro, que ele quer falar mais que ela quer falar mais do que ele. Tem gente que não tem o que fazer, fica tentando procurar pelo em ovo. Não, fica à vontade, você pode fala falar. Muito bem, vai em frente, pode falar junto comigo. Então, você que está em casa, você acha o quê? Você vê, essa resposta vai fazer eles pensarem. Porque do outro lado, se não aprenderem aqui por uma vontade, vão aprender do lado de lá de outro jeito. Mas vão aprender, não é? Nós temos agora, Solange, muitas participações. Eu tô vendo que tem mesmo, ainda não deu tempo de dar uma olhada. Muita gente já nos ajudou com a sua participação. Temos aqui, olha, pelo Facebook, a Regina Prata nos enviou aqui, olha, a Célia Cristina Leonardo Bastos. Boa tarde, mandando um abraço para todos nós. O Ednilton Rogério. Boa tarde, assistindo pelo Facebook. Gratidão pelo programa, sempre aprendo com vocês. Parabéns pelo programa de número 100, cidade de São Paulo. Um abraço para você. Um abraço, Rogério. Ednilton. O Jorge Vicente, parabéns. A Helenise Lunelli Mela, parabéns. Um dia lindo e feliz. Obrigada. O Paulo Lamboglia.
acompanhando pela Parabólica de Uberlândia. Uberlândia, aliás. Fernando Fabiano Atenas, parabéns pelo 100º programa, que venham muitos outros. Esses 100 programas fazem parte de minha vida. Grande abraço, acompanho todos pelo YouTube. Um grande abraço à dupla iluminada. Lá Fernando de Caxias do Sul. Um abraço, Fernando. Felicidade também. Obrigado pela audiência. E multiplica, fala para mais gente, porque vai ter mais 100 pela frente. Daqui a pouquinho a gente tá com esse número aqui, ó, em 200, não é? Passa depressa. Maria Roque. E quando o bebê morre com poucos dias de nascido? Ela pergunta. Maria, quando o bebê nasce, ele tem uma expectativa de vida, um planejamento. Se por um motivo ele precisa viver pouco tempo, às vezes é isso que foi planejado para que ele nascesse e vivesse pouco tempo. Seja por uma necessidade dele próprio, em termos de desgastar as energias que ainda lhe restavam, seja para que os pais também, ou as duas coisas, né? Porque os pais também aprendam com a perda de um filho a pensar a respeito dessa afinidade, desse amor. E isso não significa que esse espírito não possa renascer, não é? Às vezes até na mesma família. Porém, essa situação, às vezes, precisa ocorrer. Se você acompanhar o nosso programa, O Espírito da Letra, nós acabamos de terminar o livro Entre a Terra e o Céu. Neste livro, nós vamos ver André Luiz contando o renascimento do mesmo espírito por 3 vezes na mesma família. 3 vezes, numa sequência. Por que que ele nasceu e morreu, depois ele renasce e morre pouco tempo depois, e por fim, ele renasce pela 3ª vez para a partir daí poder ficar com aquele grupo. Toda a necessidade evolutiva, muitas vezes, pede breves períodos de uma limpeza final para que ele possa estar pronto para depois seguir adiante no processo evolutivo. O que morre é o corpo. O corpo morre. Vamos supor que houve uma má formação que não estava prevista. Vamos supor que esta mãe foi ao dentista sem saber que estava grávida, passou por uma radiografia que alterou o processo genético e aquela criança que ia nascer, que deveria ter um corpo perfeito segundo os planos que haviam sido feitos no plano espiritual, agora tem um corpo com um problema de saúde grave, que ela não poderá fazer aquilo que precisará fazer. É mais fácil para o mundo espiritual permitir que esta criança morra logo no primeiro período, para que depois se prepare um novo corpo para uma encarnação seguinte sem esse problema, sem esse risco. Também existem circunstâncias que pedem isso, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência e pela sua pergunta. Isso, André, agora a gente tem as participações pelo WhatsApp e já tem algumas pessoas respondendo a pergunta desafio. Vamos lá? Vai lá. Vamos passar a pergunta desafio, olha, pra gente dar uma olhada. Já que o espírito viveu a vida espírita antes da encarnação, por que ele se espanta ao reentrar no mundo dos espíritos? Ó, Solange, a pergunta tá lá na tela. Ah, é que aqui eu não... Se já nascemos e morremos muitas vezes... Ah, perdão. Se já nascemos e morremos muitas vezes, por que temos tanto medo sobre o outro lado da vida? Isso. Se nós já nascemos e desencarnamos, por que toda vez que a gente vai ir pro outro lado da vida, a gente fica meio assim, goiabão, né? Fica assim, isso aí. Ai, tô preocupado. Não quero ir agora não, dá mais um tempinho. Vamos lá, vamos ver a resposta da Alaide pelo WhatsApp. Ela é de Tucuruvi. A Alaide fala o seguinte: boa tarde, queridos. Temos esse medo por conta do esquecimento. Acho que é o medo do desconhecido. Medo não, pavor do desconhecido. Obrigada, Alaide. Obrigado, Alaide. Um grande abraço. O André de Portugal. O espírito tem medo porque é ignorante da existência da vida espiritual, a falta de busca da vida espiritual. Ele está, então, meio que entorpecido, não é? Pela vivência do mundo material e se desconectou com as realidades de onde ele havia vindo, não é mesmo? Obrigado, André, lá de Portugal, pela sua audiência. A Célia Cristina Leonardo de Bastos, ela fala o seguinte: podemos comparar nossa vida como o filme Matrix? Bem, olha, é uma comparação que, guardadas as devidas proporções, ela é bastante, vamos dizer, nos faz pensar, né? A criação de uma ilusão, onde nós estamos metidos nela, vivendo como se tudo fosse real, sem que seja real. Agora, existe uma palestra da professora Lucelena, do quê? Lucelena, lá da Nova Acrópole. Lucelena... É da Nova Acrópole. Você procura Nova Acrópole, professora Lucelena, você coloca lá no YouTube, você procura
Qual é a palestra? A da Matrix, que fala o mundo das ideias, o mito da caverna e a Matrix. Procura lá, o mito da caverna e a Matrix. Lucelena Galvão. Lucelena Galvão, obrigado, Solange. Lucelena Galvão, escreve lá, o mito da caverna e a Matrix. Ela vai fazer um paralelo entre a realidade que Platão falava e o filme da Matrix. É interessantíssima, é muito instrutiva. Em termos filosóficos, é uma aula bastante importante para que nós pensemos sobre isso que você está perguntando para nós, Célia. Tá bom? Faz essa pesquisa, você não vai se arrepender. Um grande abraço. José Eduardo Rocha Santos, participando pelo Face, ele diz assim: eu já tive muito medo da morte, mas hoje não. E tenho plena certeza que o dia mais feliz será no meu desencarne. Pois bem, José Eduardo, isso possa realmente ser sempre algo que você esteja disposto. E para que a gente tenha essa mesma tranquilidade do José Eduardo, o que nós precisamos? Nós precisamos ter consciência tranquila. Isso nos dá essa paz interior. É uma coisa muito importante. Por quê? Porque se nós não temos a consciência limpa, nós teremos medo de ir por outro lado. Nós teremos aquilo que poderemos ser acusados. Então, enquanto a gente está na Terra, vamos procurar trabalhar de forma que tudo esteja pronto todo dia. Ou seja, você não deve nada para ninguém, você não deve pedir desculpa mais para ninguém, porque você já pediu. Você não deve devolver nada para ninguém, porque você já devolveu, você não tomou mais nada de ninguém. Você está pronto. Se Deus falar para você hoje, André, chegou a tua hora, pode vir. Você fala, tá bom, senhor, que bom, pode levar. Eu estou pronto. A sua mala está pronta. Você não tem que pedir tempo para fazer a mala, para jogar coisa fora, para se desfazer daquilo que você já devia ter se desfeito. Você pode, então, estar feliz. E é esse o desejo de todo homem e mulher que sabe que vai voltar e tem consciência disto, não é? Não perde tempo juntando quinquilharias. Você vai fazer uma viagem que você só pode levar 2 malas de 23 quilos. E por que você vai juntar pedra, um monte de coisa que você gosta? Onde você vai, você arruma pedra para você ter lembrança. Você vai poder levar as pedras? Não vai. Você só vai poder levar 2 malas de 23 quilos. Para onde você vai? É mudança. É a mudança. Você não pode levar todos os seus livros, todas as suas pedras, todas as suas coleções, todas as suas joias, todas as suas porcelanas, todas as suas ferramentas, todos os seus motores, tudo que você juntou na vida, você não pode levar. Você só pode levar 2 malas de 23 quilos. É simples. Então, vamos aprender a nos livrar daquilo que não, do lastro que não vai poder ser levado. E aí a gente vai ter tranquilidade, vai ficar muito mais feliz. E aí tem ainda o quê? A Lisa Tordato Carvalho, também participando pelo Face, ela fala o seguinte: é porque antes da gente reencarnar, é feito um processo de esquecimento na nossa cabeça. Então não lembramos das vidas passadas. E acho que é por isso que a gente sente esse medo, né? É uma coisa que realmente acontece. Quando a gente vai passar pelo período da gestação, nós vamos sendo entorpecidos pela consciência da matéria, não é? Vamos perdendo aquelas lembranças para que aquilo não fique muito, muito patente nas nossas mentes. Mas que a gente possa passar pelas experiências e renovar nosso comportamento em relação às coisas erradas que já fizemos. Porém, quando nós crescemos, Lisa, nós, por exemplo, pensamos, nós acreditamos que a vida continua. Nós sabemos que todos nós somos espíritos. Inclusive, nós perdemos entes queridos, pais, mães, tios, e a gente sonha com eles, a gente às vezes conversa com eles pelo processo mediúnico. E aí, então fica uma coisa mais clara, né? A gente passa a ter mais convicção intelectual de que existe a sobrevivência. Aí chega a hora de a gente passar pela alfândega. Não é? A vida termina para um lado e começa para o outro lado. Então, por que a gente teme esse momento? É a angústia de ter errado? É o medo de não ter aproveitado o que devíamos? É ter pedido a oportunidade? Não ter preparado bem a nossa malinha? Então, vamos fazer isso agora. E chegando a hora... tem gente que tem medo por causa da dor física, porque vai deixar entes queridos, não quer partir, está apegado à matéria, aos bens que construiu. Quem vai tomar conta do cachorro, do papagaio, com quem vai ficar o carro? Esses apegos vão ter que ser libertados. A pessoa não vai poder ficar assim, a não ser que ela vai sofrer muito e ela queira fazer isso, né? Então, é interessante que a gente também pense nesse outro aspecto.
Mas agora a gente tem a última pergunta, que tem a ver com tudo isso, que tem a ver com a pergunta desafio de hoje. É o slide que vai ser colocado aí, é o slide 17 que a Fernandinha vai pôr pra gente na tela. Já que o espírito viveu a vida espírita antes da encarnação, por que se espanta ao reentrar no mundo dos espíritos? Por que se espanta? Já que o espírito viveu a vida espírita antes de ele ter nascido, por que ele se espanta quando volta para o outro lado, de onde ele já tinha vindo? Passou 50 anos, 60 anos, 70 anos na Terra, aí ele chega lá, ai, onde eu estou? Por que eu estou aqui? Socorro! Né? Ele fica espantado. Por quê? Kardec pergunta. E naturalmente, olha, Kardec faz essa pergunta porque muitos espíritos que se comunicavam nas reuniões mediúnicas que Kardec tomava parte, manifestavam essa estranheza, manifestavam esse pavor, manifestavam esse estado alterado. Desespero. De desespero até, né, Solange? Isso mesmo. Então, aí, vamos ver o que os espíritos respondem e como a resposta serve também para a pergunta desafio. Vamos lá? Isso não é mais do que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Isso faz você pensar naquilo que está também na pergunta 163 e seguinte, sobre essa questão da perturbação. Quando nós desencarnamos, nós estamos ainda no estado como quem acorda no meio de uma confusão, você não sabe onde dormiu direito, que casa que você está, por que você está ali. A sua consciência ainda está entorpecida. Sobretudo se nós tivermos, durante a vida física, uma vida muito próxima da matéria. Se estivermos muito apegados às coisas do mundo, se nós não desmaterializamos nosso espírito, a densidade do nosso perispírito, ela fica muito pesada. E quando desencarna, quando o corpo morre, o perispírito está tão denso que ele parece que é de carne e osso. O espírito acha que ele é de carne e osso, que ele ainda está vivo. Então há uma confusão, porque ele quer passar pelos lugares, ele fala com as pessoas não respondem, ele quer pegar as coisas, não consegue, ele tem sensações estranhas, ele sente entidades que são diferentes, que antes ele não via, agora ele vê. Então ele fica um período meio confuso. Porém, com o passar do tempo, à medida que ele vai se desmaterializando, o que acontece é que a lembrança do seu passado vai voltando. À medida em que ele vai ganhando isto, ele vai recordando. E aquela impressão que ele tinha da vida terrestre vai se apagando. Ele assume novamente pertencer à vida física. É interessante uma passagem do livro Voltei, do irmão Jacó, que nós já lemos aqui no nosso programa da Rádio Boa Nova. Nós temos o programa Alegria de Viver, que eu e a Solange fazemos há muitos anos. O programa fez aniversário agora, em dia 2 de fevereiro. Há 2 dias atrás, em 2006, nós começamos o programa Alegria de Viver. São 14 anos. Ali, nesse programa que nós já lemos o livro Voltei, há uma passagem interessante. Irmão Jacó saiu do corpo depois da morte física e está indo para a praia, com o Dr. Bezerra de um lado, o irmão Andrade de outro, carregando ele com os braços dados. Aí eles vão encontrar, vem vindo uma mulher carregando 2 sacolas na calçada, encarnada. E ele então vai ter que passar, e a mulher passa por ele assim, ele acabou de sair do corpo, ele fica com medo de trombar com a mulher. Aí ele sofre um arrepio, assim, aí ele vê que nada aconteceu. E ele fala, felizmente eu segui para um lado comigo e a mulher seguiu para o outro lado com ela, sem que ninguém tivesse feito mal para ninguém. É o choque do inusitado. Então, isso é uma coisa que realmente todos os espíritos vão passar. Nós, inclusive. Por isso é bom a gente já pensar nisso. Agora, quando nós temos essa consciência de que vamos continuar vivendo, a nossa vida pode ser vivida de uma tal forma que a gente não precise mais ter medo da morte. A gente fica assim, né? Esperto. Mas, quando chegar, chegou, sem a gente ficar apavorado. Isso mesmo. E agora? Temos ainda mais algumas participações ou não, Solange? Vamos dar uma olhadinha aqui, peraí. Temos só um minuto, Solange. Não vai dar pra ver nada. É só Lisa, agora acabou. Olha lá. Põe o seu gorrinho aí. Programa 100. Espiritismo 100, com C. Sem mistério. Um grande abraço.
Muito obrigado por toda essa audiência que vocês nos dão e a gente espera que vocês possam estar com a gente no próximo Espiritismo Sem Mistério. Vamos daqui começar 15 dias. a comemoração dos mortos, Isso, tá bom? Daqui a 15 dias. Um grande abraço, muito obrigado à Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, a toda essa equipe maravilhosa que nos aguentou os 100 primeiros programas. Isso, e vamos pro 101. Isso. Daqui 15 dias, Um com grande vocês beijo junto com a gente. Com você conosco. Tchau, Até, gente. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.